Vamos falar agora de um assunto que também tem chamado a atenção e mexido com o cenário político, que é agora essa discussão sobre a formação de uma federação entre o PSDB e o Cidadania. Tem avançado esse diálogo. Eu conversei com o Bruno Araújo sobre o entendimento de seguir com o diálogo pela viabilidade da federação com o outro partido, o Cidadania. A gente mostrou para você aqui na abertura do 360 que a executiva do PSDB fez uma reunião hoje para tentar pavimentar esse caminho. O retorno sobre o assunto, segundo Bruno Araújo, chegará em até 15 dias, é o que estima o presidente nacional do PSDB. Também conversei com outras alas do PSDB, com outras camadas e outros pensamentos dentro do partido sobre o que significa esse casamento. O que eu ouvi de uma parte é um gesto de solidariedade à Cidadania por conta das regras eleitorais. Entre os aliados de João Dória, também fui questioná-los qual é a percepção deles, o que significa ter o apoio do Cidadania. Conversei com o secretário de Desenvolvimento Regional aqui de São Paulo, aliado de primeira hora do Dória. Ele me disse que isso significa uma definição muito importante. Falou de tempo de TV, tem parlamentares no Brasil inteiro no Cidadania e também, é claro, não deixa de ser a primeira força política a fazer esse gesto de apoio a João Dória, que se soma ao projeto presidencial do PSDB. Quem tem o outro lado dessa história, conversou com o presidente do Cidadania, é Renata Agostini, e vai trazer os detalhes dessa conversa. Rei, do lado de lá, a gente traz o lado de cá, você fica com o lado de lá, para trazer completinho. Combinado, a gente joga aqui junto no 360 mesmo. Eu liguei assim que o PSDB anunciou pelas redes sociais, então, que estava ali decidido a avançar com essa jogada da federação. Eu liguei para Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania. Primeira coisa, ele atendeu já falando, você viu que o PSDB anunciou? Estava feliz da vida, se disse muito satisfeito, inclusive porque foi ali uma decisão maiúscula, unânime. O que ele disse? Olha, isso mostra respeito, é uma conversa que já começa ali num patamar elevado. Ele me explicou que, por parte do Cidadania, já havia sido instituída uma comissão para avaliar essa negociação de federação com o PSDB. Então, do lado do Cidadania, a coisa está já avançada. Eles só estavam esperando o PSDB do outro lado piscar. Isso aconteceu hoje. Portanto, ele falou que a resposta seria de imediato. Eu falei, quando, presidente, a conversa? Eu preciso ligar para eles, porque ele estava explicando aqui para a gente no 360 antes de ter essa conversa oficial com o PSDB. Mas ele disse que, em breve, o quanto antes, de forma virtual, até para acelerar. E o que ele vê? Ele vê com grandes chances de andar, porque ele disse que o Cidadania havia aberto conversas com o MDB, com o Podemos, mas o que aconteceu no caso dessas siglas? As conversas não avançaram, com o PDT de Ciro Gomes também. Há complicações, especialmente complicações regionais. Não é que essas conversas foram paralisadas, ele deu ênfase a isso, mas a prioridade do Cidadania, segundo o presidente da sigla, a partir desse momento, é acelerar as conversas com o PSDB. Um fato a favor dessas conversas é que o Cidadania só tem até o momento, isso segundo o presidente da legenda, 3 pré-candidatos confirmados nos estados. Então, isso ajuda nessa composição dos palanques regionais, porque às vezes o problema que a gente está vendo ali no PT e no PSB é alguém abrir mão de ter o seu nome naquela região. No caso do Cidadania, eles estão com poucos nomes, assim, poucos lugares. Um deles é aqui no próprio Distrito Federal, a senadora Leila do Vôlei, que é uma pré-candidata. Então, ele entende que esse não será um problema que vai dar, sim, para tocar o quanto antes essa história. E aí ficou a pergunta, bem, e Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira, que é pré-candidato à presidência pelo Cidadania, ele sai da disputa, então? Aí Roberto Freire marcou uma linha. Olha, calma, isso não está posto. A gente precisa ver se a federação vai acontecer. Se a federação for formada, aí esse assunto vai ter que ser resolvido. Já que a Renata levantou a bola... Só complementar, companheiro, rapidinho, porque claro. A Renata trouxe esse ponto também, eu queria fazer esse adendo, que foi interessante, né? Você não deixa passar nada. Então, você perguntou também da conversa do Cidadania com os outros partidos e dentro do PSDB hoje, interessante, eu também ouvi 2 vezes eles falando de Moro e de Podemos. De Moro
como uma comemoração, digamos assim, nessas 2 vezes em que conversei com essas fontes a respeito da pesquisa, né, do desempenho de Sérgio Moro na pesquisa e em relação ao Cidadania ter iniciado esse diálogo e caminhado para frente junto com o PSDB numa possibilidade de federação. O Podemos queria, né? Mas agora o diálogo está sendo com a gente, tal. Então, uma comemoração do lado aqui da base de João Dória. Vai lá. Vamos lá, já que a Renata levantou essa bola aí do senador Alessandro Vieira, o Leandro Rezende, inclusive, conversou com ele, tem a visão dele, não é isso, Leandro? Conta pra gente. Perguntei para ele, Kenzo, porque se essa federação prosperar, a federação vai ter 2 pré-candidatos à presidência, João Dória e ele, Alessandro Vieira, que está tentando se classificar como candidato à presidência. Perguntei para ele desse movimento do PSDB e o que ele me disse, não muda nada sobre a minha pré-candidatura. Se a federação prosperar e 2 pré-candidaturas acontecerem, é preciso estabelecer como que será feita a escolha dentro da federação. E aí é uma fala forte do senador Alessandro Vieira, ele diz, não pode ser manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele diz que a federação, se ela prosperar, não pode ser uma incorporação por parte do PSDB daquilo que existe no Cidadania. O PSDB é um partido muito maior do que o Cidadania, isso está posto, é evidente, mas o que o senador Alessandro Vieira está querendo dizer é de que precisa ser discutido dentro dessa federação. Essa predisposição para que ela ande é muito mais fácil do que a federação que a gente está acompanhando também de centro-esquerda, né, do PT, do PSDB, com outras 2 legendas. Essa federação parece mais fácil de prosperar, está com mais cara de que vai prosperar mais rápido do que a outra, mas o que o Alessandro Vieira está querendo colocar, demarcar também uma linha, né, essa expressão que a Renata usou, de que não pode ser apenas uma incorporação, não pode ser só o PSDB, que é um partido maior, pegar o Cidadania para si. Perguntei para ele sobre o desempenho eleitoral dele na pesquisa de hoje, do IPESP, e o senador Alessandro Vieira celebrou a pesquisa, disse que mostra essa pesquisa que ele tem, sim, viabilidade eleitoral. Ele está ali com 1% das intenções de voto, junto com Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Luiz Felipe Dávila, mas o que ele pondera, e nisso ele tem razão, é de que são nomes ainda muito desconhecidos do eleitorado, que por isso podem se tornar mais conhecidos e podem vir ali a sair desse 1%, onde todos eles estão juntos. E aí perguntei, é claro, sobre essa possibilidade de que essas candidaturas se unam em torno da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Existe uma simpatia desses nomes de 1% para com a candidatura do Sérgio Moro. E perguntei para ele sobre isso, ele disse que já conversou com Sérgio Moro, já conversou com João Dória e que, de fato, essa é uma possibilidade, mas mais para frente. Por enquanto, ele está mantendo a pré-candidatura dele com federação e com tudo mais, gente. Vamos acompanhar, viu, essa história. PSDB aí, pelo menos aqui do que eu apurei, tá dando como certo já o apoio para o João Dória, mas aí do lado do Cidadania, Alessandro Vieira não recua. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Obrigada, Leandro Rezende. A gente também tem novidade, gente, sobre costura eleitoral. Vamos continuar nesse tema. Eu trouxe aqui para vocês, no nosso giro, que o PSDB de Dória tenta se aproximar da ala que ficou contrária ao governador nas prévias. Isso na semana passada, se não me falha a memória. O apoio de Beto Richa no Paraná e Adolfo Viana na Bahia, os apoios são vistos como avanços. Fora esse entorno que tenta atrair esses nomes contrários ao João Dória durante as prévias, tem aqueles também que já pensam na formação de uma chapa. Eu conversei com algumas fontes que me falam que é algo muito possível de acontecer, a formação com outros nomes de terceira via, mas que ainda não é o momento em falar sobre isso. Então, a gente segue com essa perspectiva de que algo é muito possível entre a terceira via, com grandes chances, mas ainda não em tempo. Diálogos têm sido costurados pelas 2 lideranças dos partidos. Há dificuldades internas que unem candidatos de terceira via, foi o que me disseram fontes. E isso vai ser decidido mais para frente. Pesquisas estão sendo observadas. A partir de abril, aí sim, cobranças internas dentro do PSDB podem ser feitas. Aqui em São Paulo, depois dessa pesquisa de hoje, com o posicionamento de João Dória, eu perguntei
para uma fonte a respeito do que eles acharam, né, da divulgação de hoje pelo IPESP. O que eu ouvi foi, olha, deixa para junho, arrastou até além de abril, que era o que eu vim escutando até aqui, falou deixa para junho, que até lá tem muita coisa para o brasileiro pensar. É a aposta, então, daqueles que estão na costura eleitoral junto com João Dória. A gente tem análise agora? Vamos lá, gente. Renata voltou? Voltou com a gente. Renata, vamos falar um pouquinho, então, sobre essas costuras eleitorais e o que pode acontecer ainda sendo tratada pelos partidos como muito cedo, né? Toda vez que a gente vai consultar uma fonte, calma, calma, isso está sendo pensado. Aí você ouve um nome de um partido de um lado, de outro, mas enfim, o que a gente sabe é que está acontecendo, né? Tem que acontecer. Mas o tempo disso acontecer é muito precipitado ainda? Quando é que a gente vai ver a coisa se desenrolar? Não, não é precipitado, tanto que a gente está vendo alguns passos serem dados, me parece, né? A gente escuta muito isso, né, Tainá, porque eles estão... primeiro, a gente quer logo respostas mais definitivas, né? O nosso papel é esse, né? Vai ter essa aliança ou não, né? Isso aqui sai ou não? E esse argumento é muito posto pra gente, claro, mas porque a gente tem um calendário que vai até ali a eleição de fato em outubro, que passa, primeiro, por datas da própria Justiça Eleitoral, né? Então, você tem ali o momento até onde as convenções têm que acontecer. E passa também pelo tempo, que até isso a gente estava analisando agora a pesquisa. Essa pesquisa é interessante, a gente está aqui vendo como é que está a movimentação, olha, o eleitor está interessado ou não, mas isso é ouro para as campanhas, porque isso é o que dá a baliza. Se eles vão, então, amanhã marcar uma conversa com fulano ou com Beltrano, se eles acham que é mais interessante fazer uma federação com o partido X ou o partido Y, porque eles vão sentindo onde eles têm maior chance de lá na frente obter vantagens. O mundo político só respira isso. E o que a gente está falando vantagem? Olha, pode ser que não seja o melhor cenário eu manter uma candidatura, mas me retirar e apoiar um candidato que eu acho que vai ter mais chances de ganhar e com isso lá na frente compor o governo, levar uma casa civil, o Ministério da Saúde. Eu estou dando esse exemplo para quem está nos acompanhando entender por que esses cálculos políticos são tão importantes nesse momento, porque no final das contas isso vai virar para você a indicação para o ministro que vai comandar a economia do país lá na frente, por exemplo, né? Os cálculos dos caciques partidários são feitos dessa maneira.